Gálatas capítulo 4, irmãos, versos 4 e 5, diz assim a palavra do nosso Senhor. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos orar mais uma vez? Vamos rogar ao Senhor que nos ilumine neste momento de exposição bíblica. Feche os olhos, fale com Deus mais uma vez. Bendito Senhor, acabamos de ler a Tua palavra. E agora pedimos ao Senhor que o mesmo Espírito que a inspirou centenas de anos atrás, nos ilumine a mente, o coração, para que nós entendamos tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Fala conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fortifica-nos, consola-nos, exorta-nos, alimenta-nos, pastor das nossas almas. É a oração que a fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como todos sabemos, estamos prestes a comemorar uma data muito especial. Eu disse isso ainda ontem aqui, no especial de Natal que tivemos com as crianças. Como todos sabemos, é chegado o final do ano, é chegado o mês em que celebramos de modo ainda mais intenso, de modo ainda mais específico, o nascimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E como os irmãos sabem, a data é comemorada em praticamente todo mundo, mesmo por aqueles que não reconhecem Jesus como o Messias, que não reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador. Ao redor do mundo, milhares de famílias se reúnem. Ao redor do mundo, milhares de famílias fazem festa. Mas o que nós, cristãos, realmente celebramos no Natal, irmãos? Como nós deveríamos entender essa data específica? O que ela deve significar para nós? Enfim, o que deveria de fato ser celebrado por todos nós cristãos nesta data e por quê? Os irmãos prestaram atenção à leitura do texto, viram que a passagem que acabamos de ler na carta de Paulo aos Gálatas fala de algumas coisas importantes, de alguns fatos extremamente importantes relacionados ao Natal. Fala, meus irmãos, de 6 fatos cruciais sobre o nascimento de Jesus Cristo, que muito revelam o seu verdadeiro significado e muito revelam a sua verdadeira importância para todos nós cristãos hoje. Desse modo, queridos, hoje e no próximo domingo, nós vamos aprender 6 fatos sobre o Natal que são ensinados aqui, vejam, acreditem, em apenas 2 versos. O nosso objetivo é o de demonstrar os sentidos por trás desse evento, que para nós crentes é da maior importância. O nosso objetivo aqui, ao olhar para este texto, hoje e no próximo domingo, consiste em relembrar aquilo que realmente deveríamos comemorar nessa data, para além daquilo que já temos dito nos últimos dias. Ou seja, nesta noite, irmãos, nós vamos basicamente começar a responder a seguinte pergunta. Pergunta, atenção, que dá título, dá tema ao sermão desta noite. E é a seguinte, afinal de contas, o que nós cristãos celebramos no Natal? O que nós cristãos celebramos no Natal? Então hoje nós veremos 3 respostas apresentadas pelo texto a esta pergunta. E no domingo que vem, se Deus quiser, as outras 3 restantes. Então vamos à primeira delas. O que nós cristãos celebramos no Natal? A primeira resposta que o texto nos dá, irmãos, de extrema importância para nós, é a seguinte: no Natal, celebramos o cumprimento de um evento pré-determinado por Deus. Primeira resposta que o texto nos dá. No Natal, celebramos o cumprimento de um evento pré-determinado por Deus. Vejamos como isso é ensinado aqui.
Antes, vejamos algumas considerações sobre o contexto desta passagem, que nos são necessárias ao entendimento do texto. Reparem, aqui, neste trecho, o apóstolo Paulo está no meio de uma argumentação. Argumentação que tem por objetivo principal demonstrar o quanto Cristo é superior à lei de Moisés. Como os irmãos sabem, isso se dá por uma razão muito específica, muito prática nesta carta. Os Gálatas, estes a quem Paulo escreve, os destinatários desta epístola, estavam sendo seduzidos por judeus que pregavam a necessidade de observância da lei para a salvação. Vejam, o que eu estou dizendo é que os Gálatas, igreja a quem Paulo escreve esta carta, estavam deixando o genuíno evangelho da salvação mediante a fé, ensinado pelo apóstolo, em troca do falso evangelho pregado por falsos mestres que pregavam a salvação pelas obras da lei. Então, em resumo, é por isso que o apóstolo Paulo escreve esta carta, justamente para instruir a igreja sobre a supremacia e sobre a suficiência de Cristo para a sua salvação. A salvação, diz Paulo aqui enfaticamente, se dá mediante a fé em Jesus, não pelas obras da lei. E é aí, queridos, no meio desta argumentação, vista nos versos de número 1 a número 7, que nós temos esses dois versos que para nós são tão ricos. Esses dois versos que para nós são tão preciosos, nos quais o apóstolo dos gentios, tratando da supremacia de Cristo, passa a discorrer sobre a encarnação do Filho de Deus. Versos nos quais, irmãos, o apóstolo dos gentios escreve sobre o nascimento daquele para quem toda a lei de Moisés aponta. Versos que, entre outras coisas, ajudam todos nós a responder a pergunta que nos interessa nesta noite. Afinal de contas, o que nós cristãos celebramos no Natal? Versos que nos dão a primeira resposta. Versos que falam, num primeiro momento, que no Natal nos lembramos de um cumprimento de uma promessa. Ou de um cumprimento de um tempo específico. Prestaram atenção ao início do quarto verso? Volte os olhos comigo para o quarto verso novamente, apenas para o seu início. E vejam como Paulo nos ensina isso aqui. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Ao argumentar, irmãos, sobre a supremacia de Cristo, Paulo fala da plenitude do tempo como a ocasião exata do seu nascimento. Aqui Paulo está dizendo que Jesus nasceu no tempo exatamente pré-determinado pelo Pai. Notem que num primeiro momento o apóstolo está nos ensinando a respeito do momento da vinda de Jesus. Plenitude do tempo. O que isso quer dizer? Qual é o significado dessa expressão? Sabem? O que Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, é que Cristo veio ao mundo quando o tempo estabelecido pelo Pai havia chegado completamente. A informação que nós temos aqui, irmãos, é a de que Jesus nasceu no momento exato em que deveria nascer. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. O que Paulo está nos contando, queridos, é que Deus fez cumprir no tempo exato aquilo que prometera por meio dos profetas. Que Jesus veio no momento exato da história humana, tal como planejado antes da fundação do mundo. Hora certa, momento certo, minuto certo, segundo certo, tal como planejado antes da fundação do mundo. E de fato, queridos, basta conhecer um pouquinho de história para saber que Jesus nasceu quando realmente o mundo todo já estava preparado para a sua vinda. Gregos, com a sua língua, já haviam pavimentado o caminho para a escrita do Novo Testamento. Os romanos, com suas facilidades de transporte e segurança, já haviam
propiciado as estradas para que o Evangelho fosse pregado. Os judeus, o povo da aliança, com suas sinagogas espalhadas por toda parte, já haviam contribuído ao fornecer as estruturas nas quais a mensagem sobre o Messias seria anunciada. Notem, tudo já estava cuidadosamente preparado por Deus, irmão. Tudo. Por isso Paulo diz, plenitude do tempo. Deus mesmo planejou cuidadosamente o momento da encarnação do Verbo e guiou toda a história até aquele momento. O ponto central da história, a salvação de Deus, aqui e agora. É assim que nós aprendemos a primeira lição, portanto, do texto. O que nós crentes celebramos nessa data tão especial, o que nós crentes celebramos no Natal, em primeiro lugar, é o cumprimento de um evento pré-determinado por Deus. Sabem, irmãos, o que isso nos ensina? Sabem de que modo isso se aplica a nós hoje? Deus não é pego de surpresa. Notem o que é que aprendemos aqui nesta noite. Notem quais aplicações nós podemos tirar daqui. Deus não faz as coisas de modo desorganizado. O Deus a quem servimos é soberano. O Deus a quem servimos predetermina cada evento da história e o conduz pela força de seu poder. A história que contamos no Natal não trata, portanto, de uma fábula ou de um mito, mas de algo verdadeiro. No Natal nós celebramos um fato pré-determinado e executado no momento certo por Deus. Notem, aqui aprendemos o quanto Deus é soberano sobre a história. E querem saber de uma coisa? Se Deus é soberano sobre a história, se Deus tem um controle de tudo nas mãos, isso significa que Ele também tem um controle sobre a minha e sobre a tua vida. Essa primeira lição, irmãos, nos ensina que Deus está sempre no controle, que nada foge do seu controle. Os irmãos entendem o que eu digo? Os irmãos compreendem o que está sendo pregado aqui? Se Ele predetermina tudo, como predeterminou o momento exato da encarnação do Verbo, não há nada na nossa vida, irmãos, que fuja ao seu controle. Você acredita nisso? Acredita que Deus tem um controle sobre a tua vida, assim como tem sobre toda a história? Então confia no Senhor, meu irmão. Descansa no Senhor, pois Ele sempre leva a cabo os seus intentos. Ele sempre faz cumprir a sua palavra. Falar de Natal é também falar disso, do cumprimento de um evento pré-determinado por Deus. Mas há ainda duas verdades a serem ensinadas aqui. Nós vamos à segunda delas. No Natal, nós também celebramos, atenção, segunda lição da noite, a vinda de alguém total e verdadeiramente divino. No Natal, também celebramos a vinda de alguém total e verdadeiramente divino. Reparem comigo na continuação do texto, ainda no 4º verso. Qual é a segunda afirmação que encontramos aqui? Volte os olhos comigo. Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, o que ele escreve agora? Deus enviou seu Filho. Vejam, irmãos, se na afirmação anterior Paulo nos deu algo a respeito sobre o momento da vinda de Jesus, plenitude do tempo, agora nós temos uma informação ligada à origem de Jesus. É isso que essa sentença declara para nós claramente aqui, a origem de nosso Senhor Jesus, e fala de uma origem divina. Fala de sua eterna divindade. O que é que diz Paulo? Deus enviou
seu Filho. O conceito, irmãos, o título, Filho de Deus, aqui está intimamente ligado à divindade de Jesus. Fala de modo direto da divindade do Verbo de Deus. O sentido, portanto, é o de que a criança que nasceu em Belém, tal como profetizada por Miqueias, não foi o que lemos mais cedo, no momento de ação de graças? É aquela cujas origens são desde os tempos antigos. Que o bebê na manjedoura de Belém é aquele cujos dias são desde a eternidade. Quando Paulo diz que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho, o que ele está nos dizendo é que aquele que nasceu em Belém tem natureza divina. Viram? Prestaram atenção ao verbo? Deus enviou. Se Deus enviou, logo este enviado já existia antes do seu nascimento. O seu envio do céu confirma a sua natureza divina, eterna. Não é o que a Bíblia ensina? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não foi o que o próprio Jesus disse? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é Deus Filho, irmãos. O Verbo eterno. O Filho unigênito do Pai, que na plenitude do tempo assumiu natureza humana. Falamos de alguém igual ao Pai, portanto. Da mesma substância do Pai. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sim, irmãos, falar de Natal é falar da encarnação do próprio Deus na pessoa do seu Filho. Falar de Natal é falar de alguém que é muito mais do que um homem. Trata-se da segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus se fez carne. Esse é um segundo fato importante ensinado por Paulo aqui. O que nós crentes celebramos no Natal? A vinda de alguém total e verdadeiramente divino. É a segunda lição que o texto nos ensina. E querem saber, irmãos? Querem saber como isso se aplica a nós hoje? Notem, no Natal nós não celebramos, portanto, a vinda de qualquer pessoa ao mundo. Natal não é tempo de celebrar vinda do Papai Noel. Natal não é tempo de celebrar a vinda de qualquer outra pessoa ou personagem. Não é disso que se trata. Definitivamente não é disso que se trata. Natal, irmãos, é a vinda do próprio Deus na pessoa de seu Filho. É isso que nós comemoramos. A vinda daquele que se encarnou e habitou entre nós. Deus na pessoa de seu Filho, que veio na plenitude do tempo. E sabe como isso nos toca hoje diretamente? Acreditem no que eu digo, se o próprio Deus não tivesse se encarnado na pessoa de seu Filho, não haveria solução para nós. E aqui eu ganho tempo, porque na escola dominical nós estamos tratando exatamente deste assunto. Nós já estamos entendendo isso há alguns dias, não é? Nós mesmos, irmãos, homens e mulheres descendentes de Adão e Eva, com a nossa vida arruinada em pecado, jamais poderíamos cumprir a pena do pecado. Jamais poderíamos prestar perfeita obediência a Deus. E é exatamente por isso, irmãos, que a nossa chance de redenção, de salvação, aos olhos nossos era zero. Não havia chance para nós, nenhuma. Nenhum outro semelhante nosso, pecador, poderia dar a sua vida por nós. Mas e então? Qual é a boa nova do Evangelho? Qual é a boa nova do Natal? Deus enviou seu Filho
perfeito, santo, apto, portanto, a apresentar sacrifício. Deus enviou o seu Filho, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, e tudo isso para nos dar vida e vida em abundância. Filho que ascendeu, está à destra do Pai e promete que de lá virá para julgar vivos e mortos. Você crê nisso, meu irmão? Que aquilo que você não era capaz de fazer por si mesmo, Deus o fez, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar? Crê nisso? Então glorifique sempre ao Senhor, meu irmão. Nesta data, tenha vívido em seu coração o verdadeiro sentido do Natal. Por nos amar, o próprio Deus se fez carne. Na hora da tristeza, na hora da amargura, da dificuldade, da prova, da desilusão, na hora da luta, da lágrima, do choro, lembre-se, meu irmão, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Nada pode apagar essa verdade, nada pode mudar isso. O que celebramos no Natal? A vinda de alguém total e verdadeiramente divino. Essa é a segunda lição do texto. Mas passemos à terceira e última. 3 estão reservadas para hoje, não é? Vamos olhar para a terceira e última. Primeira, que celebramos no Natal, o cumprimento de um evento pré-determinado pelo Pai. A segunda, a vinda de alguém total e plenamente divino. E a terceira, por fim, o que é que Paulo nos ensinará? Por fim, irmãos, o texto nos ensinará que no Natal celebramos também a vida de alguém total e verdadeiramente humano. Divino é verdade, mas agora, total e verdadeiramente humano também. Volte os olhos comigo mais uma vez para o verso 4 e vamos ver juntos como isso é dito aqui. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, divindade, mas e então o que Paulo escreve? Nascido de mulher. Reparem, irmãos, vejam como é linda a construção aqui. Paulo já falou sobre o momento da vinda de Jesus, plenitude do tempo, da origem de Jesus, Filho de Deus, mas e agora o que é que nós vemos em terceiro lugar? O modo da vinda de Jesus. E Paulo deixa claro aqui, Deus Filho veio ao mundo nascido de mulher. Qual o significado disso, queridos? Qual, senão o de que estamos a falar aqui, da natureza humana de Jesus? Porque é exatamente isso. Se Jesus é o Filho, e isso aponta para a sua divindade, o Filho de Deus, por outro lado, ele também é o nascido de mulher. Totalmente Deus é verdade, mas totalmente homem. Reparem, o verbo nascido aqui, nascido, atesta a sua perfeita e verdadeira humanidade. É o Filho de Deus que se encarnou. O Filho de Deus que se tornou ser humano como um de nós, assumiu a natureza humana, carne, sangue, ossos, órgãos. Como o mesmo Paulo escreve aos Filipenses, leitura que fizemos na escola dominical mais cedo, aquele que tomou a forma de servo, aquele que se humilhou desde a sua encarnação até a morte, e morte de cruz. Deus se tornou homem. Perfeitamente homem. É o que Paulo está dizendo aqui. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Irmãos, conseguem reparar a beleza que há?
conseguem entender a profundidade dessa declaração? Aquele por meio de quem tudo foi criado, assumiu a forma de criatura. Deus assumiu a nossa carne e a nossa natureza na pessoa de seu Filho, com todas as tentações e complicações, mas sem pecado. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, carne, sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Sim, ele é perfeitamente Deus, mas também é perfeitamente homem. Deus, homem. Homem que, como todo ser humano, sentiu sede. Homem que, como todo ser humano, sentiu fome. Homem que, como todo ser humano, sentiu cansaço, tristeza, aflição. Homem de dores. Que soube o que é padecer. Deus, sim, na pessoa do Filho, mas homem também. Filho de Deus, sim, mas nascido de mulher, natureza divina, natureza humana. E também é disso que nós devemos nos lembrar no Natal. O que é que celebramos no Natal? Também celebramos a vinda de alguém total e verdadeiramente humano. Sabem, irmãos, eu termino fazendo algumas aplicações importantes para nós dessa terceira lição. É exatamente por ser verdadeiro homem, por assumir a natureza humana, que Jesus pôde ser o nosso Salvador. Sabem por quê? Porque só um ser humano, irmãos, poderia assumir a penalidade do pecado do homem Adão. Só um ser humano poderia pagar pela transgressão cometida no Éden. Só um homem tentado em todas as coisas que somos tentados poderia compadecer-se das nossas fraquezas diante do Pai. Só um homem, como perfeito sumo sacerdote, conhecedor das nossas fraquezas, poderia se compadecer de nós. Sim, ele é o Filho de Deus, que se fez homem, para que em nosso lugar desse a vida pelo pecado. É porque Jesus foi perfeitamente humano. É porque Jesus enfrentou aflição, dor, problemas, como eu e você também enfrentamos hoje, que no presente Ele pode se identificar conosco em nossas lutas e dificuldades. Você sabe o que é sofrer, meu irmão? Sabe o que é chorar? Sabe o que é ser tentado? Já enfrentou a dor do luto, da perda de alguém? Sabe o que é ser traído? Sabe o que é ser humilhado? Sabe o que é ser perseguido? Sabe o que é ser zombado? Sabe o que é ser negado? Se sabe, tenha certeza de uma coisa: o teu Senhor, Cristo Jesus, também sabe o que é tudo isso. Sabe o que é passar por tudo isso. E sem pecado Ele passou a fim de que eu e você descansássemos na certeza de que um dia, nunca mais enfrentaremos tais coisas. Ele intercede por nós, porque se fez homem como nós, se compadece de nós. Nós não estamos sozinhos.
E a mensagem do Natal nos dá a maior prova disso. Deus se fez homem, habitou entre nós e jamais nos abandonará. O que celebramos no Natal? O cumprimento de um evento, a vinda de alguém totalmente e verdadeiramente divino, a vinda de alguém total e verdadeiramente humano. São essas as três respostas de hoje. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e nos dê vida para que na semana que vem nós terminemos de olhar para esse texto e aprendamos as outras três respostas que ele nos fornece. E nós vivamos para a glória daquele que nos salvou na pessoa de seu Filho, para a sua glória e para o seu louvor.